Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alex Breder e você está no Mining Tips, um canal cheio de dicas super interessantes de vocabulário técnico em inglês para mineração e áreas afins. E o assunto do nosso vídeo de hoje é cominuição. Já viu essa palavra antes? Não? Vem comigo então que você vai ver essa palavra e um monte de outras coisas super legais. Bom, vamos começar nosso vídeo então com uma definição em inglês do que seja cominuição, em inglês comminution. Comminution is the reduction of solid materials from one average particle size to a smaller average particle size by crushing, grinding, cutting, vibrating or other processes. Bom, essa definição então de comminution, que está na Wikipedia, começou então com Reduction of Solid Materials, redução de material sólido, né? Então, o que é cominuição? Exatamente a redução de materiais sólidos, redução em tamanho, logicamente. Depois passamos para From one average particle size to a smaller average particle size. E aqui é importante esse termo particle size. Ao pé da letra, tamanho da partícula, que em português a gente chama de granulometria. Isso mesmo, granulometria, particle size. Então você vem from to, veja bem essas duas preposições, from e depois o to. Você vem de uma situação para outra situação, indica uma transformação aqui, né? Então, de uma granulometria média, que se tem antes da cominuição, até uma granulometria média menor, que vai se ter após o processo de cominuição. Depois a nossa definição continua com by crushing, grinding, cutting, vibrating or other processes. Aqui você tem os processos pelos quais a cominuição é feita, né? Crushing seria a britagem, grinding, moagem, cutting, corte, vibrating, vibração e outros processos. Hoje nós vamos concentrar no processo de britagem, em inglês crushing. E para isso eu vou relembrar um pouco desse processo de mineração da parte de desmonte até chegar na britagem. Aí nós vamos precisar de três termos principais: desmonte de rocha, que é blasting, carregamento, que é loading, e aí eu relembro com você aquela abordagem truck and shovel, né? Que é do caminhão e da escavadeira fazendo o carregamento. E depois nós temos o britador primário, que é o primary crusher. Depois que a rocha, então, é desmontada, né, através de explosivos, isso nós vamos falar em outro vídeo depois, aqui no canal também, nós temos a etapa do carregamento. As escavadeiras pegam, então, o material e o depositam nos caminhões, que vão levar esse material desmontado, né, até, normalmente, o britador primário. E aí você tem uma figura agora do caminhão basculante, fazendo o basculamento do material desmontado para dentro da estação de britagem primária. Quais são os principais tipos de britadores que nós temos na mineração hoje em dia? Eu vou falar sobre três, existem outros, mas eu vou falar sobre três. Primeiro, como você está vendo nessa figura agora, o britador de mandíbulas, que é chamado em inglês de jaw crusher. Depois, o britador giratório, que é chamado em inglês de gyratory crusher. E depois o britador cônico, em forma de cone, né? Que é chamado de cone crusher. Você pode ter a britagem em vários estágios, primário, secundário, terciário e até quaternário, que em inglês são primary, secondary, tertiary e quaternary. Essa necessidade de estágios se dá pelo seguinte fato: quando um material é britado num estágio de britagem, ele vai passar pelo peneiramento. Se ele ficar retido na malha de peneiramento, isso aí é assunto para um outro vídeo também, ele vai se transformar no que a gente chama de retido, que é o material oversize. Over, além de, exagerado, né, maior do que, e size, tamanho. Então, um tamanho além do que a abertura da malha de peneiramento permite passar. Esse material que é retido é levado a um próximo estágio de britagem para ser rebritado. Então, se for da primária, da primary, ele vai para a secundária, secondary. E essa carga que sai do peneiramento e volta para um outro estágio de britagem é chamada de carga circulante, circulating load.
Essa figura que você está vendo agora é um britador de mandíbula. Já vimos que o nome é jaw crusher. Interessante que essa palavra jaw é o maxilar, é a mandíbula em inglês. E é muito interessante também o paralelismo que há entre o corpo humano e a aplicação mecânica do britador de mandíbula. Por exemplo, começando com essa palavra, jaw, mandíbula. Mas tem outras coisas. A parte onde a mandíbula móvel se encaixa é chamada em português de queixo. Olha aí, mandíbula, queixo, né? Em inglês, pitman. Cada movimento da mandíbula móvel prensando o material com a mandíbula fixa é chamado em inglês de bite, que ao pé da letra é mordida. Então, interessante, né? Esse paralelismo entre o corpo humano e o britador de mandíbula. Viu que legal? Hoje vimos então cominuição e você aprendeu um monte de vocabulário aí relacionado à britagem. Gostou? Deixa aquele like aqui embaixo para dizer que você gostou de fato. E não se esqueça de se inscrever no canal Mining Tips. Vai lá naquele botão inscrever-se, botão vermelho, clica lá. Assim, quando tiver vídeo novo no canal, você fica sabendo. Beleza? Grande abraço para você e sucesso!